Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu abro essa edição falando da vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde ampliou a campanha para toda a população a partir de segunda-feira. A campanha de vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população brasileira acima dos 6 meses de idade. Segundo o Ministério da Saúde, cada município deve determinar de que forma essa imunização vai ser realizada. A campanha conta com mais de 80 milhões de doses de vacinas contra a influenza produzidas pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Cerca de 79 milhões de brasileiros integram o público-alvo, que foi contemplado em 3 etapas. Até o momento, 34 milhões de pessoas foram imunizadas, o que equivale a 42% dos grupos prioritários. As pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e ainda não se vacinaram podem realizar a imunização. Integram o grupo idosos acima dos 60 anos, professores, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres que deram à luz recentemente, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, entre outras. E ainda falando de vacina, só que agora contra o coronavírus. Um estudo mostrou que a vacina Covaxin apontou eficácia de quase 80%. A vacina Covaxin apresentou uma eficácia global de 77,8% contra a Covid-19 em ensaio de fase 3. O estudo recrutou mais de 24 mil pessoas de 18 a 98 anos em 25 hospitais da Índia. Foram aplicadas 2 doses da Covaxin, com um intervalo de 4 semanas entre elas. Durante a pesquisa, 130 pessoas desenvolveram a Covid de forma sintomática, pelo menos 2 semanas após a segunda dose. Entre esses casos, 24 estavam entre os vacinados e 106 no grupo placebo. Também foram registrados 16 casos graves de Covid, sendo 1 de vacinado com a Covaxin e 15 com o placebo. Por isso, a taxa de eficácia contra casos graves é de 93,4%. Além disso, a Covaxin apresentou uma eficácia de 65,2% contra a variante Delta. De acordo com os autores do estudo, o imunizante foi bem tolerado e sem eventos adversos relevantes ou graves. Os dados foram divulgados em uma pré-publicação que aguarda a revisão de outros cientistas e a aceitação por revistas especializadas. A Fundação Oswaldo Cruz vai fazer um estudo durante 2 anos para saber o impacto das vacinas contra a Covid-19 em pessoas obesas e em quem já teve reação leve da doença. A Fiocruz vai selecionar 150 voluntários. Eles precisam ter de 18 a 60 anos de idade e morar no Rio de Janeiro para facilitar o monitoramento. Os candidatos deverão seguir alguns pré-requisitos, como não ter recebido qualquer dose de imunizante até agora. Os voluntários serão divididos em 3 grupos. No primeiro, ficarão as pessoas magras, saudáveis que nunca tiveram diagnóstico da doença. Eles vão receber a vacina Coronavac Butantan ou Pfizer-BioNTech. No segundo grupo, também estarão cidadãos magros, mas neste caso, que contraíram a forma leve da Covid há mais de 30 dias. Eles serão vacinados com a AstraZeneca Fiocruz. E o terceiro grupo ficou reservado para os obesos que não tiveram a doença. Essas pessoas também vão receber o imunizante AstraZeneca Fiocruz. Durante 2 anos, todos serão submetidos a testes. A ideia é ajudar os pesquisadores a entenderem melhor a evolução do coronavírus no corpo humano, para facilitar o desenvolvimento de vacinas com maior eficácia para todas as variantes. O estudo da Fundação Oswaldo Cruz será compartilhado com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Ministério da Saúde. E olha, já tem cidade adotando medidas para evitar que as pessoas fiquem escolhendo a vacina contra a Covid-19. E a punição pode ser voltar para o fim da fila. No estado de São Paulo, pelo menos 5 cidades já adotaram medidas contra quem se recusar a tomar a vacina disponível no posto. Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, a pessoa vai voltar para o fim da fila de imunização. Essa pessoa vai ter que assinar um termo de responsabilidade e só vai poder se vacinar após os adultos de 18 anos. Em caso de recusa, 2 funcionários públicos do local podem assinar um termo testemunhando a negativa. A punição também está sendo usada em São Caetano do Sul, Rio Preto, Urupês e Jales.
O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, disse que a medida é amparada pelo Supremo Tribunal Federal, que deu autonomia às prefeituras para que determinem regras de combate à Covid. Segundo ele, a medida foi tomada após cerca de 200 pessoas recusarem o imunizante disponível em um posto. Mudando um pouquinho de assunto, no Canadá, pesquisadores criaram uma calculadora para medir o risco de demência na população. Pesquisadores canadenses da Universidade do Hospital de Ottawa e do Bruyère Research Institute, especializado em envelhecimento, criaram uma calculadora online. A ferramenta serve para quem tem mais de 55 anos estimar o risco de ser diagnosticado com demência nos próximos 5 anos. A calculadora se baseia em um questionário e foi desenvolvida a partir dos dados de 75 mil habitantes do estado canadense de Ontário. Mas pode ser adaptada para qualquer nação que disponha de informações sobre a saúde de seus cidadãos. O objetivo do projeto é conscientizar as pessoas sobre os fatores que influenciam a saúde do cérebro. Não há um tratamento para curar os diversos tipos de demência, mas 1/3 dos casos poderia ser evitado com a adoção de um estilo de vida saudável. Atividade física, dieta balanceada, não fumar, reduzir o consumo de álcool e manter sob controle enfermidades como diabetes e hipertensão arterial são fundamentais para evitar futuros problemas. O estudo pretende utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para auxiliar o sistema público de saúde com esse propósito. Sobre a calculadora, uma de suas qualidades é a simplicidade. E pesquisadores garantem: quem responde às perguntas tem a resposta sobre a saúde mental. E antes do intervalo, uma triste realidade. A pandemia da Covid-19 aumentou um abismo social na área da educação. Pesquisas apontaram que milhares de alunos desistiram dos estudos no ano passado e também neste ano. E os reflexos dessa evasão deverão ser sentidos já nos próximos anos. Vamos ver. Uma pesquisa feita pelo Datafolha, apresentada no começo deste ano, apontou que aproximadamente 4 milhões de estudantes brasileiros entre 6 e 34 anos deixaram as aulas em 2020, o que significa 8,4% de evasão escolar. Na educação básica, a taxa é ainda maior. 10,8% dos alunos abandonaram os estudos. Quando a pandemia chegou, o Marcos cursava o 4º semestre da Faculdade de Jornalismo. Ele até tentou acompanhar as aulas remotas ofertadas pela universidade, mas não se adaptou e decidiu trancar o curso. A pandemia começou, eu estava no 3º semestre. Concluí, fui para o 4º, na metade do 4º semestre eu vi que não era a mesma coisa de estar presencial na escola, né? O Marcos não foi o único a desistir dos estudos. A pandemia fez com que muitos alunos abandonassem no meio do caminho. Sem dúvida nenhuma, neste momento, a evasão ela se agravou em função de todas as dificuldades que a pandemia tem trazido à educação. Do ponto de vista geral, macro, o problema mais significativo que essa evasão e que essas dificuldades na educação provocadas pela pandemia é a desigualdade de oportunidades. As pessoas mais pobres, elas não têm uma estrutura doméstica para enfrentar a pandemia. Nós temos muitas crianças que vão para a escola para comer. E os reflexos do fechamento das instituições de ensino durante a pandemia terão impacto em diversos setores, inclusive no produto interno bruto do país por décadas. É o que aponta um estudo da Secretaria de Política Econômica. O levantamento tem como base o nível de aprendizado e a produtividade no mercado de trabalho de pessoas que participariam da atividade econômica no futuro. Segundo a secretária nacional da Juventude, a desistência escolar afeta diretamente a renda da família. A gente não consegue nem mensurar os problemas que vai causar, porque existem estudos do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, que eles falam sobre o impacto da perda de um ano escolar na renda futura, né, desses jovens. Tem estudos que falam que diminui entre 3%, 5% por ano perdido. Segundo especialistas, para cobrir essa lacuna educacional deixada pela pandemia, a educação precisará ser repensada.
Só assim será possível recuperar o que ficou para trás. E eu acho que agora cabe a nós refletirmos e estudarmos como recompor, né? Que não significa recuperar, significa assumir o que aconteceu, reestruturar o processo, e pensar no que vai ser para frente. Algumas pessoas disseram que a educação vai mudar muito pós-pandemia. É óbvio que houve um aceleramento das tecnologias na educação, mas veja bem, o mais importante que eu senti entre os meus alunos é que o contato pessoal, que a interação, o exemplo, a discussão ética, a discussão da referência profissional que você passa aos seus alunos, isso não se atribui pelas plataformas de educação, pelas plataformas de interação. Isso é pessoal. Não vai existir uma educação sem a presença das pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto com as notícias internacionais. Até já! Já estamos de volta com os destaques internacionais e o Departamento de Trabalho americano divulgou que, em junho, no país foram criadas 850 mil vagas. Analistas esperavam 680 mil. O presidente Joe Biden afirmou que é um progresso histórico que tira a economia da pior crise em 100 anos. Mas a taxa de desemprego ainda revelou dados preocupantes. Ficou em 5,9%, com 9,5 milhões de pessoas desocupadas. O Departamento de Trabalho destacou que esse dado se mantém muito acima do registrado antes da pandemia. Em fevereiro do ano passado, por exemplo, 5,7 milhões de pessoas estavam sem trabalho. Como era esperado, houve ganhos trabalhistas notáveis nos setores de lazer e hotelaria, os mais afetados pelas medidas restritivas relacionadas à Covid-19. Graças a uma campanha de vacinação eficaz, muitas empresas puderam reabrir rapidamente. 2 astronautas chineses completaram com sucesso a primeira caminhada espacial fora da nova estação do país. Vamos ver? Liu Boming e Tang Hongbo deixaram a cabine principal para uma caminhada que durou cerca de 7 horas. As informações são da Agência Espacial da China. Os 2 astronautas tinham como missão posicionar a câmera panorâmica instalada fora do módulo central. Eles também tiveram que verificar a capacidade de transferência de um braço robótico que vai ser usado na transferência dos módulos da estação. Liu chegou a descrever a visão de fora da nave como linda. É a primeira vez desde 2008 que astronautas chineses caminham pelo espaço. Esta também é a primeira missão tripulada chinesa em quase 5 anos e é vista com grande prestígio pelo país, que neste mês celebra o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China, com uma campanha massiva de propaganda. Uma das principais redes de mercados da Suécia teve que fechar praticamente todas as 800 lojas. Tudo por causa de um cyberataque. A situação foi desencadeada por um cyberataque contra a empresa americana Kaisia, que oferece ferramentas de gestão em tecnologia informática. O sequestro de dados em massa teria afastado mais de 1.000 empresas. Ainda é difícil estimar o alcance real do ataque por ransomware, um tipo de programa que explora falhas de seguranças informáticas. O programa paralisa sistemas de empresas e exige o pagamento de um resgate em troca do desbloqueio. A Kaisia, que chamou a ação dos hackers de sofisticada, explicou que recebeu um ataque contra o software VSA ao meio-dia de sexta-feira. Com sede em Miami, a Kaisia garante ter mais de 40.000 clientes. A Agência de Segurança de Infraestrutura e Cibersegurança dos Estados Unidos anunciou que tomou medidas para compreender e abordar o recente ataque de ransomware. Gente, agora olha que bacana. Um festival de música na França foi reservado apenas para os profissionais da área de saúde. Foi uma forma de agradecimento pela luta contra o coronavírus.
É uma forma de agradecimento pelo trabalho na luta contra a pandemia da Covid-19. É uma sensação boa, sentimos falta disso. A gente ia a festivais antes da Covid, então é bom voltar, principalmente com muitos cuidadores, nos sentimos um pouco privilegiados, é bom. Estou muito feliz, sou fã de shows, de festivais, esse é o primeiro que venho em 1 ano e meio. Todos os shows que iria em 2020 foram cancelados, é um prazer enorme reencontrar pessoas, sentir o ambiente, a proximidade, todas essas coisas que não temos há um tempo. Na França, uma centena de médicos pediu ao governo que tornasse obrigatória a vacinação para os funcionários de hospitais e asilos antes do início de setembro. O objetivo é evitar uma 4ª onda da pandemia influenciada pela variante Delta. Diante de uma campanha de vacinação que perde fôlego no país, o responsável pela aplicação das doses no governo francês, Alain Fischer, alertou que quem espera para se imunizar está cometendo um erro. No esporte, os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio avisaram que estão preparados para realizar o evento de portas fechadas por causa da pandemia de coronavírus. A declaração deixa os torcedores apreensivos sobre os ingressos para a competição a 3 semanas da cerimônia de abertura. A nossa decisão será pautada nas normas do governo, sob um contexto em que a situação muda dia a dia. Ainda não está claro como vai ficar a situação. Não ter espectadores é uma opção, precisamos estar preparados para qualquer que seja a situação. O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga também disse que algumas competições podem ocorrer sem público por causa da Covid-19. Os organizadores dos Jogos, evento que acontece de 23 de julho a 8 de agosto, decidiram em junho permitir a presença do público residente no Japão, mas com 50% da capacidade de cada local olímpico e com um teto de 10 mil pessoas. Na época, as autoridades japonesas já haviam avisado que as restrições poderiam ser endurecidas se a situação sanitária piorasse. E olha, gente, por conta do feriado, a dica da semana será exibida no jornal Toda Hora da Manhã. Como acontece toda sexta-feira, o nosso repórter Kleber Werneck vai falar de um assunto importante para o seu dia a dia. Bom dia, Kleber. Olá, Paty, bom dia e mais uma vez um grande prazer fazer essa parceria com você no feriado. E você sabia que durante a pandemia as reclamações contra planos de saúde aumentaram em mais de 30%? Pois é, por isso a dica de hoje é para quem precisa procurar algum serviço de saúde, algum serviço médico e ao mesmo tempo está preocupado em garantir os direitos. Vamos ver? Atualmente, por causa da pandemia, está com bastante dificuldade, sim. Os planos estão tentando negar tudo que eles podem, inclusive eles acabam, alguns planos que a gente vê bastante, acaba até ameaçando, né, de alguma forma o consumidor, porque eles falam assim, se você for fazer esse procedimento é eletivo, você pode pegar Covid, depois a gente não vai ter hospital para você internar para se tratar do Covid, e isso é perigoso porque pode levar a óbito. Então, eles acabam tentando influenciar o consumidor a não utilizar o convênio. A dica que eu dou é, você tem o seu convênio, você está precisando, você pode utilizar a qualquer momento que você precise. E o convênio não pode te negar um procedimento que você precisa realizar que o seu médico indicou. Então, é importante você buscar os seus direitos o máximo que você conseguir. É isso aí. Muito legal essa dica. Essa foi a dica de hoje, aliás. E na semana que vem a gente volta nos horários normais, nos jornais das 10 e das 11 horas. Então, até lá e bom feriado. É isso aí, tá dado o recado. E para encerrar essa edição, nos últimos dias, uma onda de frio rigoroso atingiu vários estados brasileiros. Segundo os meteorologistas, em nenhuma região do planeta, fora da Antártida, as temperaturas ficaram tão abaixo da média. Vamos ver na reportagem. Ó o gelo, ó o gelo. As imagens foram gravadas por um caminhoneiro em uma estrada de Curitiba, no Paraná.
E o cenário tipicamente europeu também foi visto em outras cidades do sul do país. Olha os carros patinando no gelo. Esse outro vídeo foi gravado em Urupema, Santa Catarina, e mostra que o carro ficou congelado. Olha como está o carro, acho que nem vai ligar. Em São Joaquim, também em Santa Catarina, alguns moradores até se divertiram com a situação e fizeram bonecos de neve. O frio rigoroso também causou perigos. Nessa estrada em Santa Catarina, o gelo no asfalto fez os carros deslizarem e até colidirem. Ai, 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 de novo! A polícia rodoviária teve que jogar sal em várias pistas para derreter o gelo. Orientamos os usuários da rodovia que dirijam com a máxima atenção, evitem os deslocamentos à noite, evite estacionar nos acostamentos. Qualquer problema, qualquer dificuldade, acione o 198 da Polícia Militar Rodoviária. Mas foi em São Paulo que a frente fria teve consequências mais graves. Por causa das baixas temperaturas das madrugadas da capital paulista, moradores de rua morreram. O nosso organismo, o nosso metabolismo, ele foi feito para funcionar numa faixa ótima de temperatura. E para isso nós temos mecanismos para manter a temperatura justamente nessa faixa, mesmo que esteja frio. Agora, se o frio for muito prolongado, muito intenso, nós não conseguimos fazer isso, né? Então a temperatura cai muito e a função, inclusive, de enzimas, de fatores de coagulação, tudo isso é prejudicado, né? Então todas as células do corpo acabam funcionando de forma prejudicada. As células do coração, as células do rim, as células de defesa. Então muitas vezes o paciente entra num colapso multiorgânico. Todos os órgãos começam a falhar. E é isso que normalmente causa o óbito desse paciente. O motivo dessa onda de frio que atingiu os estados do sul e do sudeste é uma massa de ar polar que atravessou o país. Os meteorologistas afirmam que a situação é anormal. Para alguns especialistas, inclusive, em nenhum outro lugar fora da Antártida, as temperaturas ficaram tão abaixo da média. Normalmente a gente pega a média, né, de todos os anos de dados, de informação que a gente tem, a gente calcula lá uma média, e o que fica para cima a gente chama de anomalia positiva, e o que fica para baixo é anomalia negativa. Realmente, esse ano as anomalias foram bastante intensas, né? O frio já desde maio, nós já temos ondas de frio, né? Não tão fortes quanto essa que passou essa semana, mas já com anomalias negativas em relação ao próprio período, né? Então, como a gente está tendo essas ondas muito intensas, esse ano, inclusive, está muito semelhante ao ano de 2007, ao começo de 2011, onde ondas também de frio, né, ondas bastante fortes, atingiram o sul do Brasil, né, principalmente a Argentina, Uruguai, né, e o Rio Grande do Sul, né, que são os países e os estados que estão mais ao sul. Quanto mais ao sul, mais intenso essa massa fria atingiu, né? A previsão dos especialistas é que o frio deve continuar, mas a queda nas temperaturas não deve ser tão intensa. Um gelo grosso. Existe a possibilidade de ter alguma geada, sim, mas de ter neve nas próximas semanas, não, está descartado, né? Porque as temperaturas não caem tanto. Então, a tendência é predominar já um ar mais seco, temperaturas com um ar mais seco, diminui a nebulosidade, né? Porque a umidade também ela é um fator muito importante, né? Porque fica coberto o céu e frio, aí facilita a formação de neve. Agora, com o ar mais seco, né? Que essa semana a tendência é o ar mais seco, já tem predomínio de sol, isso então quebra um pouco a massa de ar frio. Então, os dias já passam a ser mais aceitáveis, as temperaturas mais amenas, né? O médico afirma que períodos de frio rigoroso como esse requerem alguns cuidados especiais com a saúde. E a preocupação vai desde a escolha da roupa adequada para sair de casa, até estratégias para manter o corpo aquecido. O conselho mais interessante é sair agasalhado e manter-se ativo, né? Fisicamente ativo. Por quê? Porque no frio nós tendemos a ficar um pouquinho mais sedentários, né? E isso dificulta também o funcionamento do organismo. Então, fazer atividade física, fazer caminhadas, mesmo no frio, é extremamente importante. Vai, galera, aí! Bom, vocês viram aí, não pode esquecer o agasalho. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo feriado para você e até mais.